Vamos então para a parte final desta pintura de Giorgio Morandi, onde nós, através deste exercício de pintura, podemos aprender um método simplificado para colocar o desenho na tela. Depois vimos como pintar o fundo da nossa tela, como segurar nos pincéis, bem como o tipo de pincel e o tipo de pincelada que devemos pintar tanto no fundo como nos elementos que constituem a nossa pintura. Vimos também que os objetos podem adquirir um aspecto de volume através do jogo de claro-escuro. Nas zonas mais iluminadas, aclaramos a cor e nas zonas que estão em sombra, pintamos os objetos com uma cor mais escurecida, que pode ser com o preto ou pode ser também escurecida com uma cor complementar à cor que estamos a utilizar. A sombra que o objeto contém chama-se sombra própria e a sombra projetada nas superfícies é a chamada sombra projetada. Através deste jogo de claro-escuro, sombra própria e sombra projetada, conseguimos dar numa superfície bidimensional a ideia de que o objeto tem volume. Vamos então agora partir para a parte final do nosso exercício. Pegue nos seus materiais e mãos à obra. Então, para os nossos elementos mais claros da nossa pintura, vou utilizar o branco, terra de sombra queimada, azul fetalo e a terra de sombra pálida. Vamos começar por misturar as duas cores mais claras. Por um bocadinho só de água. E vamos passar então para a nossa tela. Vamos então começar pelo elemento que está mais à esquerda e com um pincel sintético número 8 vamos preenchendo toda a superfície, desta vez com mais cuidado para que a pincelada não passe fora do limite do desenho. Vamos olhando sempre para a nossa referência, que pode ser impressa ou então pode ver pelo seu computador. Podemos apoiar o nosso dedo, como já tinha referido, para que se consiga ter mais segurança na hora de tratar de detalhes. Na zona da sombra própria, coloquei terra de sombra queimada, o azul fetalo, porque dá-me a ideia de que as tonalidades são estas, mas cada pessoa interpreta a paleta de cores de acordo com a sua visão pessoal. Esta parte, como requer mais detalhe, irei posicionar a tela de forma horizontal para que consiga ter mais segurança e para que as formas fiquem pintadas com mais detalhe. Sempre que verificarmos que o desenho não está proporcional à referência inicial, podemos alterar através da própria pintura.
Desta forma, podemos movimentar a tela de acordo com o que nós queremos pintar, o que facilita neste processo de pintura de elementos que requerem mais pormenor. Posteriormente, podemos colocar a nossa tela de volta no cavalete para observarmos de uma distância maior, para que consigamos fazer uma crítica ao próprio trabalho e alterar partes que não estejam de acordo com a própria referência. E como já tenho vindo a referir várias vezes, temos que trabalhar com uma certa agilidade, uma vez que as tintas acrílicas secam com bastante rapidez. Na medida do possível, vamos sempre entrelaçando as partes mais claras com as mais escuras, de maneira a criar um efeito de volume no nosso objeto. Vamos observando onde é que o objeto contém zonas de maior sombra e as zonas de maior claridade. Sem receios de errar, porque com o acrílico podemos sempre pintar camada sobre camada. Esta é uma zona que contém maior luminosidade. Podemos trabalhar aqui o próprio branco. Se passar fora do limite, temos sempre a possibilidade de, com um pincel limpo, com um bocadinho de água, esbater a linha que passou por fora. Limpar com um pincel seco e podemos assim emendar aquilo que não correu tão bem. Estou a dar mais uma camada de sombreado nesta parte.
lado direito do objeto, que é onde há menor intensidade de luz. Fazemos pequenas pinceladas muito sutis para transmitir o que a referência nos apresenta. Fazemos aqui um pouco de esbatido com uma tonalidade mais clara e fica assim concluído este objeto. Vamos então passar para a forma de fundo e numa primeira abordagem vamos pintar toda a superfície com branco e terra de sombra pálido. Vamos tentar fazer o desenho, as linhas algumas já desapareceram, mas através da referência colocada à nossa frente vamos tentando reconstruir outra vez. Vamos fazendo pequenas pinceladas e criando o efeito do desenho. Lembre-se que o objetivo é trabalharmos as formas e dar o efeito de volume às mesmas, não uma representação rigorosamente copiada, mas trabalhar o exercício de criar tonalidades para criar o efeito de volume dos elementos que fazem parte desta composição. E trabalhar também as várias tonalidades das cores terra. Pintamos a parte de baixo da nossa taça de forma mais sombreada. Do lado esquerdo esta forma é também mais iluminada, logo acrescentamos mais branco. Fazemos pequenas pinceladas em movimentos circulares. Podemos virar a nossa tela para conseguir trabalhar a parte inferior do objeto de uma forma mais eficiente. Podemos aclarar do lado direito do pé da nossa taça para conseguir mais volume. Tal como procedemos no primeiro objeto. E na zona mais sombreada podemos acrescentar um pouco mais de terra de sombra queimada com o azul fetalo para conferir uma zona de sombra mais intensa. Como já tinha dito, o objetivo do exercício não é copiar fielmente a referência, mas sim trabalharmos o efeito de volume através
de uma aproximação da cor, mas trabalharmos com uma certa liberdade na forma como criamos as nossas tonalidades. Em termos de paleta de cores mais clara, vou trabalhar agora este último elemento, que é uma garrafa que se encontra deitada, conferindo assim um dinamismo à natureza morta, conferindo um pouco de movimento à composição, por estar sobre uma linha imaginária na oblíqua. Lembrando o módulo do nosso curso em que falei acerca da composição estática e da composição dinâmica. Esta é uma composição mais estática, mas tem alguns elementos que conferem algum dinamismo, como por exemplo este elemento que é uma garrafa que se encontra deitada e sobre uma linha imaginária que está em posição oblíqua. Linhas oblíquas conferem um maior dinamismo à nossa composição, ao passo que elementos que estão sobre linhas imaginárias, ora na horizontal, ora na vertical, conferem à composição menos dinamismo. Vamos agora trabalhar a parte que está mais sombreada, mais uma vez. Vamos apontar aqui todas as partes que estão mais escuras. Depois, com um pincel de cerdas, podemos misturar a parte mais sombreada com a parte mais aclarada. Este processo de sombreamento é empregue em todos os temas, quer na pintura de rosto, quer na pintura de figura humana, quer na pintura de paisagem. Partimos sempre do princípio das zonas mais iluminadas e das zonas mais escurecidas. Podemos trabalhar com uma paleta de cores mais colorista ou com uma paleta de cores mais valorista. Na paleta de cores mais valorista, utilizamos o branco apenas e o preto para zonas de luz-sombra. Na pintura colorista, podemos fazer sombreamento com a ausência do preto e tratar as zonas de maior sombreamento com a própria cor, como é este caso em que estou a utilizar para sombrear a terra de sombra queimada em conjunto com o azul fetalo. Conseguimos também obter zonas de sombreado com a própria cor, não correndo o risco de que a pintura fique algo suja, sendo importante trabalhar pensando eu que para você que está a iniciar com a pintura com tintas acrílicas será mais proveitoso conseguir os efeitos de sombra através da própria cor, para que consiga começar a enriquecer a sua pintura através de uma maior mistura de tonalidades. Não tenha receio, assim que se enganar, poderá voltar a pintar por cima. Vamos dar aqui uma zona de maior luz, acrescentando um pouco de branco de titânio. E fica então assim concluído outro elemento da nossa natureza morta. Agora vamos trabalhar os volumes esféricos, começando por este que está aqui dentro desta taça, e vamos também proceder de igual forma, fazendo tonalidades mais claras do lado esquerdo e tonalidades mais escuras do lado direito.
Vamos também aclarar esta esfera que está sobre a mesa para finalizar este processo de claro-escuro do nosso trabalho. Fazer pequenas pinceladas de forma a entrelaçar a tonalidade mais clara com a tonalidade mais escura da nossa esfera. Por fim, vamos ao elemento que suporta a nossa taça e criar também os valores de claro escuro. Agora estou a trabalhar com terra de siena e ora vou aclarando com branco, ora vou escurecendo com terra de sombra queimada e com o mesmo azul que utilizei até agora. Subscreva o canal para receber mais vídeos relacionados com este tema. Na pintura, a prática é essencial. Com este exercício, fica concluída mais uma aula do nosso curso. Não se esqueça, pegue nos seus materiais e faça você mesmo as suas misturas.